Olá, oitavo ano, tudo na paz? Vamos fazer a correção dessa atividade avaliativa no valor de 2 pontos. Quem entregou, já registrei. Vamos fazer devidas correções e acompanhe o vídeo para a gente poder chegar num consenso aí. Pessoal, vamos lá. Deixei essa atividade para ser entregue, até as 11h30. Vamos olhar essas imagens e fazer uma leitura. É fundamental, gente, não só na disciplina de História, como em tudo na vida, é fundamental nós fazermos uma leitura, uma releitura, para a gente poder entender o que o enunciado pede. Percebo que hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade de ler devido à nossa vida corrida, mas é importantíssimo nós fazermos uma leitura e reler até entender o que a atividade pede. Talvez é uma questão boba e fácil, mas devido a você fazer a leitura muito rápida, você não consegue entender o que a questão pede. Temos no início aí contando a bancarrota do Império Napoleônico, o fim do Império Napoleônico, contando a Batalha do Waterloo e a Batalha das Nações, como nós falamos no fim do governo do Império, no governo dos 100 dias, como nós falamos nos vídeos anteriores, inclusive os vídeos de apoio e os vídeos que eu postei. Que o governo napoleônico foi dividido em 3 fases. Consulado, 3 fases, meu dedo aqui, Consulado, Império e o governo dos 100 dias. Estamos falando aí sobre a bancarrota, sobre o fim do governo dos 100 dias. Temos aí a sequência na Batalha de Waterloo, que foi a última batalha que Napoleão lutou e quase consegue chegar lá na Inglaterra, mas não foi possível, perdeu e logo depois ficou exilado. O Congresso de Viena e a criação da Santa Aliança, E na sequência as atividades, de pegar aqui. Isso aí, tem aí um mapa mental, mostrando como que foi essa questão do Império Napoleônico, as questões interessantes, importantes do Congresso de Viena, o que ela queria fazer, evitar futuras revoluções, e a Santa Aliança, que era manter, de certa forma, a união do antigo regime na Europa. Vamos lá. Com base nisso, temos aí, não sei se a imagem vai estar boa, deve estar ruim devido à qualidade da minha câmera. Mas acompanhe na folha. Atividades. Número 1. A Batalha de Waterloo, que ocorreu na Bélgica, logo após Napoleão Bonaparte ter fugido da ilha de Elba, onde havia sido exilado. O nome que se dá a esse contexto do período napoleônico é: letra A, Congresso de Viena; letra B, Governo dos 100 dias; letra C, Fase do Consulado; letra D, Ressurgimento; ou letra E, Guerra dos 30 anos. O que vocês acham, pessoal? É só nós ficarmos atentos ao que foi falado nos nossos vídeos. Congresso de Viena. Congresso de Viena foi o congresso realizado pelas nações europeias para poder evitar futuras revoluções francesas, vamos falar assim. Então, com certeza não é. Letra B, fase do consulado. Nós sabemos que a fase do consulado foi a primeira fase do Império Napoleônico. Consulado, Império, Governo dos 100 dias. Então, consulado, letra C, não é. Eu pulei a B, Governo dos 100 dias. Opa, essa pode ser a resposta, porque o governo dos 100 dias ocorre no final do Império Napoleônico. Mas vamos continuar. Então a A com certeza não é. Letra B, pode ser. Letra C, fase do consulado, nada a ver. Letra D, ressurgimento. Não falei em momento nenhum nos meus vídeos essa palavra. Então com certeza não vai ser.
E letra E, Guerra dos 30 Anos, outra história, outro contexto, também não falei sobre isso. Então a única resposta fiel, a única resposta que pode ser é a letra B de bola. Então marque aí, quem marcou, né, no caso, quem marcou a letra B acertou. Número 2. Com a derrota de Waterloo, Napoleão ainda tentou articular um novo acordo de afastamento do poder, almejando o exílio local próximo ao continente europeu, como ocorreu após a abdicação de 1814. Entretanto, ao se entrega no jugo dos ingleses, Napoleão, não estou conseguindo enxergar, que está muito pequenininho, tá? Entretanto, ao ser entregue ao jugo dos ingleses, Napoleão foi deportado para uma região distante do continente europeu. Tal região era as... Qual a resposta? Número 2. A número 2, o que vocês acham? Vamos lá. Cadê ela? Aqui. Vamos lá. Eu falei isso no vídeo, tá? Letra A. Ilhas Malvinas? Não falei. Letra B. Brasil? Terra muito boa, mas não falei. Letra C. Austrália? Falei em momento nenhum. Letra D. Ilha de Santa Helena. Com certeza, Ilha de Santa Helena. Letra E, Antártida. Então a resposta aí, no caso, seria letra D, Ilha de Santa Helena. Beleza? Respondeu a D, correto. Número 3. Descreva abaixo com que propósito as potências europeias se reuniram no Congresso de Viena. Por quê? Cite quais eram as principais potências europeias que participavam do Congresso em questão. Boa pergunta. Vamos lá, gente. Temos que entender essa questão da seguinte forma. O principal objetivo era redefinir as fronteiras que haviam sido modificadas pelas campanhas napoleônicas e restaurar a ordem no continente. Ou seja, eles queriam retornar com o absolutismo, queriam retornar com o antigo regime, como falei anteriormente. E as principais potências europeias presentes ali eram a Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra. Beleza? Falamos sobre isso também. Então essa aí está bem tranquila. Número 3. Número 3 já foi. Número 4. Cite e explique os dois principais fundamentos que nortearam a organização do Congresso de Viena. Pessoal, temos que ficar atentos à pergunta, porque a pergunta ela já vai dar um pouquinho da resposta. Os principais fundamentos do Congresso de Viena, além da restauração e do princípio da legitimidade, o princípio do equilíbrio europeu. Lembra que nós falamos? Ele queria voltar com o equilíbrio europeu do antigo regime, que segundo ele seriam considerados legítimos os governos e as fronteiras anteriores à Revolução Francesa, atendendo aos interesses dos estados vencedores e restaurando o antigo regime. Eles queriam a restauração do antigo regime. Você escreveu isso da forma que você escreveu, eu vou considerar, dependendo da forma que você escreveu, eu vou considerar, mas a função principal era o resgate das características do antigo regime e do equilíbrio anterior. Número 5, né? Deixa eu ver aqui. 5. 5. O Congresso de Viena, concluído em 1815, após a derrota de Napoleão Bonaparte, baseou-se em dois princípios fundamentais. Assinale a opção que representa corretamente esses princípios. Vamos lá. Letra A, democracia e industrialismo. Industrialismo? Não falei isso em momento nenhum. Realmente, Napoleão investiu na questão das indústrias, né, quando ele chega ao poder e quando começa o período do Império. Mas não seria a resposta correta. Porque ele está perguntando, baseou-se em dois princípios políticos fundamentais. A, com certeza não. B,
Totalitarismo e controle estatal. Totalitarismo, pessoal, é um fenômeno aí que vai acontecer no século XX, em regimes totalitários como o de Hitler, Mussolini, Tojo no Japão. Então, letra B também não. Letra C, legitimidade e equilíbrio europeu. Basicamente a resposta da 4 e da 3. Com certeza a letra C. Letra D, só para a gente terminar. Tradicionalismo e positivismo? Não. Letra E, federalismo e republicanismo? Não. Então, 5, letra C. Legitimidade e equilíbrio europeu. Como vocês escreveram aí na 4 e na 3, quem acertou. Letra número 6. O que foi a Santa Aliança e quais eram os seus objetivos? Número 6. Pessoal, sabemos aí que a Santa Aliança, que a Santa Aliança foi criada pela Áustria, Rússia, Prússia, né, e Inglaterra, né, criaram a Santa Aliança, uma coligação militar empenhada na luta contra as transformações revolucionárias que foram instauradas na Europa em clima reacionário. E com a perseguição dos liberais, fechamento de escolas e jornais e até mesmo reestabelecendo a Inquisição em alguns países. E também buscou reestabelecer o domínio sobre as nações que tinham sido recém-independentes na América. A 6 também tem muito a ver com as questões anteriores, porque a Santa Aliança queria retomar também as questões do antigo regime, as colônias que tinham sido declaradas independentes. Comente, essa é interessante, número 7. Comente o motivo pelo qual a Inglaterra se opôs à Santa Aliança. Por qual motivo a Inglaterra se opôs à Santa Aliança? Pessoal, a Inglaterra estava ansiosa aí por novos mercados e via nas medidas de recolonização uma prática monopolista, na verdade o pacto colonial. E ela não queria isso, ela estava investindo em indústrias, ela queria desenvolver a sua economia. E ela não achava interessante esse retrocesso, não era interessante economicamente para ela. Ela queria o fim da escravidão, porque com o fim da escravidão, as pessoas teriam dinheiro para poder consumir os seus produtos industrializados. Por esse motivo, ela foi contra essa união. Deixa eu tirar meu rosto aqui. Ela foi contra aí a Santa Aliança. Ela estava um passo à frente. Estamos vivendo aí, pessoal, o século XIX, século XVIII, XIX, já mudando, XIX. Então, eles estavam com o objetivo, século XVIII, porque a partir do XVIII começa o período de industrialização na Inglaterra. A Inglaterra começa a desenvolver muito fortemente a sua, na verdade até do século anterior, mas ela já começa a desenvolver muito fortemente suas indústrias e ela não acredita que seja interessante essa volta da escravidão, a recolonização. É uma linha, é uma contramão dos pensamentos, do surgimento dos pensamentos capitalistas. Número 8 e última. A tentativa da Santa Aliança deixa eu tirar isso aqui. A tentativa da Santa Aliança em restabelecer as colônias hispânicas na América gera o princípio de conflito. É igual eu falei na resposta anterior, né? Não sei se ficou bem entendido. Vai gerar um conflito, porque uma coisa é você querer vender, outra coisa é querer que a pessoa que vai vender seja escravo. Então não tem como esse escravo consumir. Então existe, nesse caso aí, um conflito de interesses. Nomeie e escreva a doutrina que põe abaixo os anseios das potências europeias. Pessoal, na 8 aí, temos que ficar atentos que a tentativa de estabelecer o controle sobre as nações recém-independentes da América pela Santa Aliança enfrenta a oposição de quem? Nada mais, nada menos que os Estados Unidos da América, que em 1823 estabelece aí a doutrina Monroe, com o lema América para os americanos. E ameaçava declarar guerra à Santa Aliança caso os membros intervissem nos países latino-americanos. Pessoal, de certa forma ele fala o seguinte: de certa forma, os Estados Unidos intervêm nesse caso
e não permite que a Santa Aliança, que tinha desejos de retornar o antigo regime na Europa, fazer isso também aqui no continente americano. Só que Estados Unidos estava aparecendo, estava começando a se destacar no continente americano, e através da doutrina Monroe, ela não permite que nações europeias venham intervir nesses países recém-independentes, porque ela fala que a América é para os americanos, certo? América para os americanos. Faz parte da doutrina Monroe. Doutrina Monroe. Beleza, pessoal? 8 perguntas. Vamos fazer as devidas correções quem errou. Vou registrar a nota de quem acertou. Tenho certeza absoluta que vocês acertaram todas, porque são muito fáceis. Tranquilo? Beleza? E vamos ficar por aí. Façam a leitura do capítulo e semana que vem temos mais. Fortes abraços.